Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Jesus foi e é o maior líder de todos os tempos, sem dúvida alguma. E nunca houve alguém com uma vocação tão suprema, um ministério tão eficaz, uma liderança tão exemplar e um legado mais duradouro que o do nosso Senhor Jesus Cristo. Como líder, Jesus tinha uma clara consciência de sua pessoa, da sua missão e do seu dever de preparar discípulos que dessem continuidade à sua obra. E em seu estado de humilhação, isto é, enquanto Jesus esteve entre nós, homens, Jesus aprendeu a depender do Pai em tudo, desde a escolha dos seus discípulos até o seu triunfo na cruz. Tudo que Jesus realizou, Ele o fez debaixo de oração e submissão à vontade do Pai. Hoje pela manhã, nós aprendemos que todos nós exercemos liderança, pois todos nós fomos chamados por Cristo para sermos sal e luz em toda a terra. Vimos também que o modelo de liderança de Jesus é um modelo pastoral. Jesus exerceu sua liderança tendo como referência a figura do pastor de ovelhas. E também falamos na manhã que liderar é a arte de exercer poder sobre as demais pessoas. Jesus exerceu sobre as pessoas poder e o fez como um pastor. O poder atribuído a um pastor é um poder serviço, é um poder voltado para o bem de suas ovelhas. Isso significa que Jesus exerceu um poder voltado para o bem do próximo. Como vocês podem ver na figura, nós temos ali um líder segurando um guarda-chuva e o trabalho dele é servir através do poder que ele tem a todos que o cercam. Nossa intenção durante este mês de junho é aprendermos com Jesus para exercermos a mesma liderança que o nosso Senhor exerceu. Através do tipo de exercício de um poder pastoral. Assim como Jesus o fez, nós queremos tirar as pessoas das trevas e transportá-las para a luz. E hoje, nós iremos refletir numa das características de uma liderança pastoral. E a primeira característica deste modelo de liderança pastoral é que ele é um modelo salvífico. O modelo pastoral de Jesus visa assegurar a salvação de toda a sua criação, a partir da redenção da raça humana. Jesus promete salvar todo aquele que nele crer. E Jesus, portanto, exerce um poder salvífico. É um poder voltado para a salvação de todas as suas ovelhas. Um poder voltado para o resgate de todo aquele que nele crê. E todo o poder, então, do qual Jesus está revestido, e todo o poder com o qual Jesus exerce sobre os homens, visa salvar o ser humano. Todo o discurso de Jesus aponta o caminho para que o ser humano alcance a salvação. Jesus viveu intensamente a sua missão. Missão essa que já foi anunciada pelo anjo a Maria, quando diz que ele seria o Salvador. E o seu próprio nome já define a sua missão, Jesus, Salvador. Mais tarde anunciado também e declarado por João Batista,
quando Jesus chega a ele para o batismo, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, o apóstolo de Jesus, em seu evangelho ele descreve uma das metáforas usadas por Jesus para apontar o caminho de salvação para nós. E eu quero então ler com vocês João, capítulo 10, do verso 1 ao verso 6. João, capítulo 10, do verso 1 ao verso 6. Diz o texto: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. É interessante que Jesus se identifica nesta parábola com a figura da porta, ele diz ser a porta, e também com a figura do pastor, o qual ele também diz ser o pastor. Mas o que Jesus está dizendo, de fato, com esta metáfora? E para respondermos então a esta pergunta, nós precisamos saber para quem ele contou essa parábola. Quem são as pessoas que, diz o texto, não compreenderam as palavras de Jesus? E é interessante então que aí nós precisamos retornar para o capítulo 9. Jesus havia curado um cego de nascença. Isso causou o maior pandemônio em Jerusalém. Os fariseus se reuniram não para celebrar que o cego de nascença havia sido curado. Pelo contrário, os fariseus se reuniram para condená-lo, que agora estava vendo. Porque ele havia sido curado no sábado. Então eles insistiam com aquele homem que fora cego, que declarasse a eles quem o havia curado. E eu preciso aqui dizer a vocês que a cura de um cego de nascença era um milagre restrito somente à pessoa do Messias. E os religiosos, os fariseus, sabiam disto. De tal forma que então eles começam a questionar se de fato aquele homem era cego de nascença mesmo. Porque só o Messias poderia curar um cego de nascença. E eles não queriam aceitar que Jesus era o Messias. Isso porque Jesus curava no sábado. E para eles, isso era um erro. Libertar alguém de sua dor, de sua agonia, no sábado. Quando Moisés havia dito que não podia trabalhar no sábado, que o sábado era o dia de descanso. Eu quero então dizer que Jesus, nesta parábola, está dizendo duas coisas. Primeiramente, Jesus está afirmando que Ele é a salvação para o povo de Israel. Em segundo lugar, Ele está dizendo que Ele é a salvação para mim e para você também, para todos nós. As ovelhas da
parábola contada por Jesus, elas se encontram no aprisco. O aprisco a que Jesus se refere é Israel. Mas nós podemos aplicar hoje que o aprisco se estende ao mundo, uma vez que Jesus agora estendeu a salvação a todas as nações. Mas a palavra de Jesus, primeiramente, é voltada para o contexto real em que ele estava vivendo. Era para aquele povo, era para aqueles homens a quem ele estava falando para os fariseus ouvir. E Jesus está dizendo que ele é a porta pela qual suas ovelhas devem passar para que encontrem libertação. O texto diz que ele é a porta e eles precisam sair, as suas ovelhas precisam sair do aprisco. Precisam sair de dentro daquela nação, de dentro daquele contexto em que eles estavam, para encontrar libertação. Jesus está querendo tirar elas de dentro do confinamento de vida a qual os religiosos judaicos haviam colocado as ovelhas. Israel representava neste momento da história não uma bênção como era o plano e o projeto de Deus para o seu povo, mas um lugar de cativeiro. Israel usou da lei de Deus para fazer do povo de Deus escravo. Os líderes religiosos usavam da religião judaica para o enriquecimento próprio, usavam do poder que lhe havia sido outorgado e dado para exercerem um poder opressor, um poder manipulador, um poder voltado para si mesmo. O cego de nascença, nesta parábola, ele representa eu e você. E este cego sofria porque estava cercado de homens cegos, mais cegos do que ele. De homens que, na verdade, são tratados por Jesus na parábola como ladrões e assaltantes. Jesus veio para nos salvar da religião dos mercenários, vestidos de sacerdotes. Jesus veio para nos salvar do pecado. Jesus veio sim para nos salvar do diabo, da morte, do mundo, deste mundo corrupto que nos cerca. Jesus veio para nos salvar do medo, do juízo. Jesus veio para nos libertar do poder que a nossa carne exerce sobre nós. Veio para nos libertar das nossas taras, dos nossos traumas que a vida causou em nós. E Jesus convida eu e você a passarmos por Ele. Ele é a porta. Nós precisamos passar por Ele para que nós possamos encontrar salvação, libertação, para entrarmos numa nova dimensão de vida, para que os nossos olhos se abram e possamos ver. Eu sou a porta, diz Jesus. E do outro lado, ao passar por Jesus, tem uma vida nova esperando por você. Uma vida abundante, vida plena. E Jesus então está dizendo para você hoje, passa por mim. E você não precisará mais de um pastor guru. Você não precisará mais de uma muleta espiritual. E olha, pior do que uma muleta física é viver dependente de uma muleta espiritual. Ande com suas próprias pernas. Passe por mim, Jesus diz, e eu vou te ensinar a andar. Eu vou te ensinar a orar. Eu vou te ensinar a viver a vida sem culpa, sem medo, sem ser objeto de manipulação da massa política, econômica e religiosa que te cerca. Passa por mim. A vida que eu tenho é plena. Você será verdadeiramente livre. Passa por mim. Eu sou a porta.
Mas os fariseus não entenderam o que Jesus estava dizendo. Eu quero dizer que se você não entendeu também o que Jesus está dizendo, preste atenção, porque ele foi e repetiu. João 10, a partir do versículo 7, Jesus diz, agora, como eles não entenderam, começa o texto dizendo, então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá. E encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Entrará e sairá. Quando você entra em Jesus, Ele te conduz para a liberdade. Quando você entra em Jesus, Ele te tira do aprisionamento colocado por uma sociedade, colocado por religiões, colocado por sistemas políticos. Jesus te liberta. Nós precisamos passar por esta porta. Jesus veio para que você tenha vida, vida abundante, vida plena. E é verdade que só viveremos plenamente o mundo ideal, e nós sabemos disso quando Jesus voltar, e Ele estabelecer definitivamente o seu reino entre nós. Entretanto, na cruz, Jesus abriu para você a possibilidade de você experimentar grande parte daquilo que é o céu hoje. O céu é experimentado quando se vive com Jesus. O céu é Jesus. Jesus é o céu. E quando eu vivo nesta fé e nesta certeza, a vida de Cristo já se torna parte da minha existência. Eu existo em Cristo e Cristo em mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu já estou no céu. Ainda que possa viver dificuldades, lutas, tribulações, mas eu sei que já estou no céu, assentado à direita com o meu Senhor, porque Ele me garante, e com Ele viverei eternamente. Portanto, eu já estou ligado a Ele, o Espírito de Deus já habita em mim. Quando eu entro por esta porta, Ele me liberta de todas as coisas, porque os meus olhos se abrem, e eu já não me vejo prisioneiro dessa dimensão, mas faço parte de uma nova dimensão de vida, de uma nova era que será estabelecida por Cristo, o seu reino. Amém? Você pode hoje entrar no céu. Você pode hoje iniciar um relacionamento com Jesus e viver a salvação que Ele te oferece. Ser livre. Hoje, verdadeiramente livre. Livre de tudo. Passa pela porta. Passa por Jesus, aceita-o como a porta. Passa por Jesus. Se alimente da vida de Cristo. Beba da água que Cristo tem para dar. E você não terá mais fome nem sede. O texto diz que você entra e vai te levar para um novo lugar, para te conduzir a pastos verdejantes. Uma nova vida. Vida plena, abundante, um lugar que não vai mais te faltar comida, um lugar onde a sua alma vai ser saciada com a presença de Deus para todo sempre. Você jamais se sentirá só, você jamais se sentirá incompleto, porque a glória de Deus vai te envolver nesta nova casa, nesta nova habitação. Jesus te chama hoje, passa por mim, experimente a nova vida que eu tenho para dar. E é interessante uma coisa, Jesus nos libertou com um propósito.
Jesus nos chama para passar por Ele com o fim de que o propósito de nossa existência seja novamente restabelecido. O problema, o nosso grande problema, é que nós não sabemos lidar com a liberdade que Cristo nos confia. Jesus nos oferece vida plena, vida abundante, liberdade total. Verdadeiramente sereis livres, se conheceres a minha palavra. Verdadeiramente sereis livres. Acontece que nós, quando nos é oferecida a liberdade, enfiamos o pé na jaca. Que tristeza. Ou como diz alguns, né? Nos ambuzamos com um pote de mel, né? Cristo veio, Cristo se deu. Nós hoje celebramos aqui na mesa do Senhor a sua morte, sacrifício. Ele fez isso por amor a nós, para que nós não fôssemos mais objeto de manipulação de religiosos, nós não fôssemos mais objeto de manipulação política, econômica. Deus vem e Deus nos faz livre, e Ele nos dá liberdade total. Ele abre os nossos olhos para que nós possamos ver e entender o mundo. Entretanto, quando nós temos essa liberdade, nós vamos e enfiamos o pé na jaca. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, está escrito assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Jesus te libertou de tudo, plenamente, para que você possa glorificá-lo. Jesus te fez livre, para que você possa amá-lo de todo o seu coração, sem que nada te impeça de amá-lo. Jesus te fez livre, para que você possa se entregar a Ele totalmente, plenamente, sem medo, sem reprovação, sem culpa, simplesmente por amor, se lançar aos seus pés. Contudo, muitos, ao receberem esta libertação, se tornam libertinos, escravos do prazer, voltam para a escravidão. Parece, não é que? Como você pegar aquele leitãozinho, lavar, daqui a pouco você solta e ele volta para o chiqueiro. Parece que muitos de nós vivemos assim. Somos escravos do prazer. Muitos de nós tratam a vida como se o sentido do viver é o prazer próprio. Vivem a liberdade conquistada na cruz, como viveu o filho pródigo, da parábola do filho pródigo, de uma forma irresponsável. Pegando tudo aquilo que o pai lhe deu e gastando de forma indevida, acreditando que tudo é válido para ser feliz. Jesus não te libertou, não morreu naquela cruz, para que você volte de novo ao chiqueiro, para que você se torne escravo da carne, da lascívia, da bebedeira, da glutonaria, da pornografia, da idolatria, das paixões do ventre. Jesus não te libertou para você ser escravo de um partido político. Jesus não te libertou para você se tornar escravo de uma religião, mas para que você o glorificasse com todo o seu ser, para que você o amasse, para que você entendesse isso, fosse tão grato pelo que Ele fez, que você entregaria todo o seu ser, todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força a Ele livremente. Jesus viveu o modelo do poder pastoral para salvar você, salvar a mim, salvar toda a humanidade, para fazer todos livres. Portanto, eu quero dizer a você nessa noite, não se torne escravo novamente.
Não despreze o que Jesus fez na cruz por você. Viva livremente. Mas viva para a glória de Deus. Aprenda a viver. Aprenda a administrar a vida que Jesus te deu. Use-a para a glória do nome daquele que por você na cruz morreu. Honre a Jesus. Jesus é a porta. E ao passar pela porta, você está passando para ter vida livre, abundante, responsável, mas livre. Mas quais as implicações do modelo pastoral salvífico para as nossas vidas agora? Eu poderia ter terminado a mensagem antes, mas eu precisava refletir com vocês um pouco disto. Quais são as implicações do modelo pastoral salvífico no Estado, nas religiões ditas cristãs, na subjetividade do nosso ser? Como que este modelo afetaria nossas vidas se o praticássemos em todas as esferas do nosso viver? Então eu quero começar falando do Estado. Eu vou começar pelo Estado. Vocês estão vendo aí uma foto da barragem da mineradora Vale em Gongoçoco, Barão de Cocais. No dia 17 de maio, o jornal É o País, um jornal online, né, que funciona na internet, ele publicou a seguinte manchete: mais uma barragem da Vale pode se romper a partir deste domingo. Mineradora identificou deformação na mina de Gongoçoco, em Barão de Cocais, que levaria então à terceira catástrofe do tipo na região de Minas Gerais em menos de 4 anos. Essa era a manchete desse jornal online. Mais uma barragem da Vale está em risco de se romper, provocando então uma nova catástrofe humana e ambiental em Minas Gerais. Foi publicado em maio, né, conforme eu disse para vocês, no dia 17, a esse momento. Ela não ainda caiu, mas pode vir a cair a qualquer momento, essa barragem, a desmoronar. Os moradores de Barão de Cocais estão sofrendo já há tempo por causa disto. Eles chegaram a sair todos de sua casa quando foi anunciado, abandonaram as casas, tudo, porque acharam que a barragem iria se romper, segundo o anúncio, acabou não acontecendo. Alguns estão nessa, se voltam, não voltam para casa, o que fazer. Alguns estão alojados em casas de parentes desde então, desde o dia 17 de maio. Os seus negócios de alguns estão totalmente parados, fechados, eles não estão ganhando nada neste período. Estão indo então de mal a pior. O comércio da cidade de Barão de Cocais está parado. Diz que as pessoas vão abastecer o carro em outra cidade. Tudo está parado, eles estão todos vivendo esse período, um caos, pelo medo, por não saber o que vai acontecer. Alguns estão agora retornando para suas casas. Mas imagina o quanto eles já não perderam durante todo esse período. Empresas que ficaram paradas, comércios que ficaram parados, pessoas que ficaram sem trabalho, sem ganho, as casas que ficaram abandonadas, não se sabe ainda como estão, como vão encontrar suas casas. As escolas fecharam, os filhos sem aula. A vida desse pessoal parou. E aí eu pergunto, onde está o Estado agora que eles precisam? O poder do Estado. O que a Vale está fazendo por eles? Nada. A Vale não fez nada por Brumadinho até agora. A Vale não fez nada por Mariana até hoje. A Vale não está fazendo nada por eles. Pelo contrário, né? Parece que está esperando uma expectativa de comprar os lotes deles, porque parece que existe muito minério debaixo da terra e ela está vendo se consegue ainda
um lucro, né, com tudo isso. Se o Estado, preste atenção, praticasse uma liderança pastoral, se o Estado exercesse um poder pastoral, e um poder pastoral salvífico, como nós estamos aqui falando que Jesus exerceu, o Estado trabalharia para salvar cada indivíduo que está no seu alcance. Se o Estado praticasse este modelo de poder pastoral ensinado por Jesus, o Estado estaria prestando socorro hoje à população de Mariana, de Brumadinho, de Barão de Cocais. Daria à população brasileira habitação, uma casa digna de morar. Proveria hospitais de primeiro mundo, não deixando as pessoas morrerem por falta de remédio, por falta de médicos. Construiriam escolas com qualidade, oferecendo oportunidades iguais de aprendizado a todos os cidadãos de nosso país. Um Estado modelado a partir de uma liderança pastoral, de um exercício de poder pastoral, trabalharia para salvar o cidadão, e não apenas para arrancar a sua gordura e a sua lã, como tem feito até os nossos dias. Quem dera o modelo de poder de Jesus adentrasse em todas as estruturas sociais de nossa vida. Um poder salvífico, um poder que visa resgatar e salvar. Como seriam as religiões se elas aplicassem esse poder? E aqui eu quero falar mais especificamente das religiões cristãs. Exerceriam sua liderança com o fim de promover a salvação plena de cada ser humano. A salvação física, emocional e espiritual. Não fariam o tipo de poder que tem sido apresentado, manipulador, alienando as pessoas da vida, impedindo-as de conviverem com seus amigos, familiares e colegas de trabalho, proibindo-as de saírem e desfrutarem do que Deus criou, como tomar sol na praia, tomar um banho de cachoeira, jogar futebol com os amigos. As igrejas vão alienando as pessoas, e elas vão virando verdadeiros ET, e não conseguem mais falar de Jesus, porque estão vivendo fora de uma realidade. As religiões, e aqui eu vou falar de um outro tipo de alienação, e que nós precisamos tomar muito cuidado. Elas promovem eventos, e mais eventos, e mais eventos. Aí quando você saiu do primeiro evento, você já caiu no seu outro evento, preenchendo toda a agenda de seus membros, de forma que eles não conseguem mais viver. A vida deles é trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, trabalho, igreja, porque elas estão tão envolvidas com tantos eventos que não conseguem sequer conhecer mais nem a esposa, o marido a esposa, ou os filhos, porque não existe tempo mais para nada. Cuidado. Cuidado. É preciso que as famílias tenham tempo para si. É tempo para passear, tomar um sorvete, rolar na grama com seu filho, com a sua filha, com seu cachorrinho, brincar, correr, viver, viver. Jesus morreu para que nós tenhamos vida, vida plena, vida abundante. Vida é isso, vida é abraçar, vida é sorrir, vida é passear, tomar um sorvete, vida, fazer um churrasquinho com os amigos, vida, viver. Mas sem se entregar, como eu disse anteriormente, ao poder da carne. Mas viva a vida. Uma religião que conhece o poder pastoral, a liderança pastoral de Jesus, não aprisiona as pessoas. Não aprisiona elas a um sentimento de culpa e medo, criando para elas uma imagem de um Deus perverso, que você, porventura, não der o dízimo no mês, ele vai lançar uma praga na sua casa para devorar tudo que você tem. E os pastores usam disso.
para arrancar das pessoas tudo que elas têm. Uma leitura errada da Bíblia, uma leitura errada de Deus. Pessoas que geram medo nas pessoas, líderes que geram medo no seu rebanho, para manipulá-los, para que eles vivam de acordo com aquilo que eles querem. Se você sair, e Jesus voltar hoje, vai cair um raio na tua cabeça e você vai para o inferno. Se a trombeta tocar, você não vai subir se não estiver na igreja. A pessoa não pode sair num domingo. Se ela faltar num domingo a um culto, está em pecado. Não tem nada disso. Na Bíblia, Deus não ensina nada disso. E nós vamos criando essas coisas. E a religião vai tornando as pessoas alienadas, aprisionadas ao medo, manipulando-as com medo do inferno, oprimindo-as, para obter delas aquilo que eles desejam, saqueando as suas ovelhas, financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Tem lugares que diz, se você não falar em línguas, você é um membro inferior. Você não tem vez na liderança da nossa igreja, porque você ainda não aprendeu a falar em línguas. Como se Deus amasse menos alguém porque ela fala em línguas ou não. A prática dessas ações, queridos, é um retorno ao movimento dos religiosos a quem Jesus está chamando de ladrões e assaltantes. Os fariseus alienavam o povo com suas doutrinas e leis pesadas. E por isso Jesus diz, vinde a mim todos estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele está se referindo a esse tipo de cansaço. Uma igreja que não liberta as pessoas a partir de sua mente, ela não liberta ninguém espiritualmente. Ela, ao contrário, deixa as pessoas alienadas, aprisionadas e manipuladas, e acaba sendo oprimidas por um modelo pastoral opressor, manipulador. Jesus não agia dessa forma. Jesus não colocava medo, ele dizia às pessoas, eu anuncio as palavras, se vocês quiserem ouvir, vocês alcançaram salvação, se vocês não quiserem, são livres para sair. Certa vez estavam lá todos, e ele perguntou, vocês querem me seguir? Eu não tenho onde encostar a cabeça, mas vocês querem me seguir? Vocês são livres. E vários foram indo embora. Jesus não ficou gritando para eles, vocês vão para o inferno, vai cair um raio na cabeça de vocês, como hoje se faz. Todos vocês queriam. Aqueles que são minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E diz o texto que nós lemos, que elas não serão enganadas, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Mas só conhece a voz do pastor as ovelhas que buscam intimidade com o seu pastor. Com relação à nossa subjetividade, falando do fórum íntimo, cada um de nós que se diz cristão, um pequeno Cristo, nós deveríamos praticar uma liderança em nosso dia a dia libertadora. Nós deveríamos promover cada indivíduo, cada pessoa com que nós nos relacionamos, à liberdade. Isso passa pelo papel do marido, da esposa, dos pais aos filhos, do patrão, do empregado, em todas as relações. Você é chamado a viver um poder pastoral e um poder pastoral salvífico. Um poder pastoral que visa libertar as pessoas, que faz com que os olhos delas se abram e elas possam sair das trevas para a luz. Experimentar a liberdade conquistada por Cristo naquela cruz. E qualquer outra liberdade fora de Jesus não é liberdade. Não existe liberdade fora de Jesus. Pessoas que se acham livres, mas que não estão seguindo a Cristo, que não entendem o que Cristo fez,
Estão vivendo alienadas também. E é interessante, né? Que essa alienação tira as pessoas da realidade, entorpece, né? Fazendo elas acreditar que são livres. E não percebe que são escravos do pecado, que são escravos e manipulados por outros. Libertação real só em Jesus Cristo. Tem que passar pela porta. Quer sair do aprisco? Quer sair desse aprisionamento que te cerca? Passe por Jesus. Aceite Jesus. Reconheça que Ele é a porta que você precisa passar nesta noite. Eu vou concluir com vocês. Eu quero convidar vocês então a uma reflexão final. Na verdade, eu vou dar algumas sugestões. Fuja de todos os líderes que te induz à alienação, ao aprisionamento, que te manipula, que te oprime, que gera em você medo, culpa, porque estes exercem um poder praticado pelos ladrões e salteadores, assaltantes, é o que Jesus os chama. Esses não passaram pela porta, que é Jesus. Não conhecem a Jesus, apesar de lerem a Bíblia e de usarem o seu nome. Não entenderam o que Jesus fez na cruz. Não conhecem a nova vida que Ele oferece a todo que nele crer. O que eu posso dizer para vocês é: ore por eles. Eles precisam se converter. Segundo, seja líder. Mas seja um líder que exerça o modelo pastoral salvífico. O modelo pastoral exercido por Jesus, que promova as pessoas a um crescimento e a libertação. Promova a libertação de seus filhos, de seus familiares, de seus amigos, de seus colegas de trabalho. Libertação em Cristo Jesus. Mostre o Jesus libertador para eles. O Jesus que morreu na cruz e venceu tudo para que eles também sejam mais que vencedores e que nada possa escravizá-los. Diga a eles: libertação verdadeira só em Jesus. E por fim, se você que está aqui nessa noite ainda não passou por esta porta que é Jesus, hoje você é convidado a passar. Passe por Jesus. Reconheça que você precisa da libertação que só Ele pode te dar. Experimente a nova vida que Ele tem para você. Uma vida vivida no amor. E que só existe uma lei com Jesus. Só existe uma lei. A lei do amor. Ame a vida. Ame o próximo. Ame a Deus. Ame a si mesmo. Ame. Viva a vida em amor. E se você quer experimentar essa vida de amor, você precisa passar pela porta que é Jesus. Feche os teus olhos. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.